Gostaria de convidá-lo a acessar o meu site www.vandeir.com.br. Lá você encontrará as videoaulas de matemática de uma maneira bem organizada para facilitar os seus estudos. Essa questão foi retirada do livro Enciclopédia dos Concursos Editora Polis. Particularmente eu achei muito interessante que existem duas maneiras de se resolver, ok? Se você conhece a definição de juros simples, você sabe que o juros simples nada mais é do que um capital que você coloca numa aplicação que rende uma determinada taxa, certo? E você vai multiplicar por um período de tempo. Por que eu estou dizendo isso? Vou supor que você tem um capital de R$ 1.000 a uma taxa de 10%. Esse 10 sobre 100 é o que dá aquele 100 aqui na fórmula, tá? Na verdade, o porcento é o que dá o 100 aqui na fórmula. Mas aí que tá. Você tem aqui o capital vezes a taxa vezes o tempo. Vamos resolver isso aqui? Eu venho aqui, vou simplificar. 10 vezes 10 dá 100. Ou seja, uma aplicação de R$ 1.000 a 10%, você vai ter um juros de R$ 100 por mês. Se você ficar 20 meses aplicado, você vai ter 20 vezes isso. Ou seja, você não vai aumentar o valor dos seus juros. Ele não é não é igual aos juros compostos, que é juros sobre juros. Juros simples, você tem o valor que você aplicou e os juros vai ser sempre em cima daquele valor. Então, por exemplo, se ficar 10% todo mês você vai ganhar R$ 100. Não importa se você já está com 1.000.000 lá na sua conta, você vai continuar rendendo R$ 100, certo? Isso nos permite fazer o que eu vou fazer agora, tá? Resolver essa questão aqui através de um pulo do gato. Depois eu resolvo da maneira tradicional. Vamos acompanhar a leitura. Primeiramente, quanto tempo deve esperar um capital para que seja aumentado em 25% a uma taxa de 5% ao ano? Como o juros simples apresenta as características que eu passei, pensa comigo no seguinte: ele quer aumentar o seu capital em 25%, na verdade, mas ele está aplicado a 5% ao ano, que é realmente uma miséria. Até a poupança rende mais do que isso. Enfim, no primeiro ano, ele vai receber o equivalente a 5%. No segundo ano, também. Mas é 5% em cima do mesmo capital que você aplicou lá no primeiro mês, porque essa é a característica dos juros simples. No terceiro ano, mais 5%. No quarto ano, mais 5%. Aí, no quinto ano, mais 5%. Opa! 5% mais 5 dá 10, mais 5 dá 15, mais 5 dá 20, mais 5 dá 25. Ou seja, quanto tempo que demora para aplicar um capital para que ele seja aumentado em 25%? Vai demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos. Essa é a nossa resposta, 5 anos. É o tempo necessário para aumentar em 25% do capital. Mas tudo bem, se você não tiver essa sacada aí na hora, não lembrar ou ficar na dúvida, vamos resolver pelo método tradicional. Ah, mas o que é o método tradicional? Usa a formulinha, sem aí fazer de cabeça, ok? Não, esse assunto em específico, da maneira que foi proposto e enunciado, permite que você faça isso. Mas existem questões de outros assuntos que toma cuidado, gente. Se fosse juros compostos, por exemplo, você não poderia, porque é juros sobre juros. Aí já não daria certo, ok? Enfim, vamos lá. Vamos repetir a questão, ler novamente. Quanto tempo deve esperar um capital para que seja aumentado em 25% a uma taxa de juros de 5% ao ano? Primeiro, ele fala a taxa de juros, que eu vou marcar aqui. Ele fala o tempo? Não, o tempo é o que a gente quer descobrir. Quanto tempo deve ficar aplicado o capital? Lá na fórmula dos juros simples, a gente tinha os juros igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Tudo isso dividido por 100. Muito bem. Quais seriam as informações que a gente precisaria ter? Se eu quero descobrir o tempo, eu preciso ter todas as outras informações. A taxa, o capital e os juros. Aqui ele não está dando nem o valor do capital, nem dos juros. Será mesmo que não está dando? Na verdade está assim, ó, mas só que está subentendido. Ah, como assim? Como essa é uma questão que envolve porcentagem,
independente do valor do capital aplicado, ele tem que render 25% desse valor. Primeira opção, você pode chutar um valor, 100. Eu gosto de chutar 100 quando é juros simples, só para cancelar aqui embaixo. 100, um capital de 100 reais. Quanto que seria 20 por 5% de 100 reais? Em 5% de 100 reais é 25 reais. Certo? Você poderia trabalhar com esses dados. Eu não gosto de trabalhar assim. Gosto de trabalhar com letras, porque isso prepara a gente para trabalhar mais para frente com questões mais complicadas que não pode ser substituído um valor. Não pode simplesmente chutar um valor. Obrigado a trabalhar com a letra. De qualquer forma, vamos entender o que significa esse aumentado em 25%. Se eu apliquei um determinado capital, vou dar um exemplo lá de 100 reais. Se eu quero aumentar em 25%, quer dizer que eu quero ter de juros 25%. Então, se eu apliquei 100 reais, eu quero ter 25 reais de juros. Esse é meus 25% em relação ao capital aplicado. Ele é meu juros. Mas só que lembra que eu falei que ele não dá o valor de capital? Então, o que eu vou chamar esse capital? Vou chamar esse capital de X. Uma letra para representar. E os juros? Os juros não é 25%. 25% do que? 25% do capital. Se o capital é X, é 25% de X. Assim não é uma maneira muito bonita de se escrever. Vou melhorar isso aqui, ó. Quem já assistiu as videoaulas de porcentagem sabe que 25% é a mesma coisa que fazer 25 sobre 100. É por cento vezes X. Certo? Esse é o valor do nosso juros. Agora deixei aqui para organizar melhor os dados. Ó, o capital é igual a X, os juros é igual a 25% de X. E eu estou com soluço, ok? Faz parte. Já gravei várias vezes essas videoaulas aqui. Coloquei depois de gravar, regravar aí, consegui, deu certo. 2 horas depois renderizando, botei na internet e me passaram a mensagem: professor, tá sem som as videoaulas. Falei, que legal. Tinha esquecido que eu tinha mexido no cabo atrás do computador, mas enfim. Voltando à videoaula. Espero que dê tudo certo dessa vez. Os juros. Vamos aqui usar a formulinha dos juros. Na verdade, nós queremos achar o tempo. Vamos substituir os valores. Onde está o J aqui? Eu vou pôr os juros, ó. 25% de X. Certo? Eu só vou fazer mais para cima, porque senão não vai dar o espaço. Conheça essa questão. 25% de X é igual ao capital. O capital é igual a X. A taxa, 5%. O tempo é o que eu quero descobrir. Que na verdade a gente já descobriu que é 5. A gente só vai confirmar. Põe o traço e coloca o número 100. Aí vem aquela pergunta: olha, tem X dos dois lados. Lá na aula anterior, na videoaula número 34 de juros simples, eu expliquei o porquê que você pode cancelar esse X aqui. Fazer exatamente isso. A maioria dos alunos mandam pro quinto dos infernos, né? Tive um aluno que mandou pro céu. Confesso, fiquei até emocionado. Quando ele mandou pro céu foi uma coisa tão espontânea que me emocionei. Mas de qualquer maneira, você pode mandar esse X pro espaço, tá? Mas esse 100 embaixo. Olha só. Tá vendo que eu tenho 100 dos dois lados? Se você assistiu, eu não lembro mais nem que videoaula eu fiz isso, mas eu tenho algumas videoaulas. De frações. Frações, eu comecei a série de videoaula de frações. Problemas com frações. O que acontece isso? Eu tenho o denominador igual dos dois lados. Então o que eu posso fazer? Simplesmente apagar esse denominador. Manda ele para as cucuias. Ou aliás, para onde você quiser. Se você for bonzinho, você manda ele para o céu. De qualquer forma, prontinho. Ficou 25 igual a 5T. Nossa, mas que balaio de gato você fez, né? Vamos escrever novamente. Mas vamos fazer meio que passo a passo. Eu quero explicar aqui porque você pode cancelar aquele 100. Enfim, nós tínhamos aqui 25% de X, que era igual a X vezes 5 vezes T. Certo? Tudo isso dividido por 100. O 100 aqui não está dividindo. Eu passo para o outro lado multiplicando, né? Aí vai ficar aqui 25 vezes X vezes 100. Dividido por 100. Não importa se eu colocar 100 vezes 25 vezes X. A ordem não interessa, é uma multiplicação, ok?
Isso aqui vai ser igual a 5 vezes t. O que eu faço agora? Você já sabe, né? Ô, cosquinha no dedo que faz para fazer isso aqui, né? Corta 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Fica 25x é igual a 5t. Observe, eu simplifiquei, ficou 1 aqui em cima. 25 vezes x vezes 1 é 25 vezes x, que eu coloquei aqui. E isso aqui, 25 vezes x, se eu dividir por 1, que é o que sobrou aqui embaixo, dá ele mesmo. Então eu só marquei aqui 25 vezes x. Na verdade, que é igual a 5t vezes x, que eu esqueci. Vou colocar o x aqui, não importa a ordem, tá, pessoal? Eu esqueci de pôr o x aqui embaixo. Estou colocando agora, não importa a ordem. Agora, o que eu faço com esse x? Eu já expliquei na aula passada, tá? Por isso que eu não vou repetir. Um motivo que você pode fazer para mandar ele para as cucuias. Bem, só não vou fazer o passo a passo, mas entenda o seguinte. Ele está multiplicando desse lado. Eu passo ele dividindo. Vai ficar x dividido por x. E... desculpa. X dividido por x é igual a 1. Por isso que você pode mandar ele para as cucuias, ok? Mandar ele para qualquer lugar, sei lá, onde você gostar mais. E de qualquer forma, aqui ficaria 1 no lugar. Ficaria 25 vezes 1 e 5 vezes t vezes 1. Não interessa, né? Qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então isso aqui vai ficar 25 igual a 5t. O 5 está multiplicando o t, que é o que eu quero saber. Vou passar ele dividindo. Então t é igual a 25 dividido por 5. Quanto que é 25 dividido por 5? É igual a 5. 5 o quê? 5 anos. Certo? 5 anos. Essa é a nossa resposta. Bem, já encontramos a resposta de duas maneiras diferentes. Então não vou tirar a prova real dessa vez. Se você quiser, chute um valor aqui. Utilize os 5% aí da taxa. Chuta um valor qualquer. Pode ser 100, 200, 1000, 1.999,514. Pode ser qualquer coisa. E coloca o tempo que a gente achou em 5 anos. E vê se os nossos juros não vai ser 25% do valor. Te garanto que vai. Então, mas é legal até você fazer o teste. E voltando aqui, lembra que eu fiz por lógica, ó? Ele queria receber 25%. Se ele recebe 5% por ano, ele ia demorar 5 anos para chegar a esse valor. As duas maneiras funcionam, nesse caso, né? Até que foi bem legal. Então, por hoje é só. Um grande abraço, até a próxima videoaula. Não deixe aí de entrar no meu site, se for possível, divulgue eles aí nas redes sociais, no Twitter. Por favor, viu? Muito obrigado, até mais.